A paz do Senhor Jesus. Amém? Como é que vocês estão? Mais um dia aqui compartilhando a palavra do Senhor. E hoje eu quero te dizer que você é amado, que você foi escolhido, que o Senhor te escolheu como povo santo do Senhor. Amém? Essa palavra se encontra em Deuteronômio 7, versículo 6. Vou ler o 6 e o 7. Vamos lá. Porque vocês são povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. Versículo 7. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram um menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Versículo 9. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança, a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Glória. Tem mais, né? Tem mais parte. Tem a parte daqueles que não, perdão, que não o amam, que não querem o obedecer. Só que eu quero ficar com essa parte, que o Senhor te escolheu, que o Senhor te amou, que o Senhor tem grandes promessas para cumprir na sua vida. Aqui o Senhor estava falando com o povo de Israel, povo a qual Deus já tinha tirado das mãos de Faraó. E essa promessa o Senhor falou a Abraão, lá em Gênesis 15. A partir do versículo 13, a Bíblia vai contar que Abraão caiu em profundo sono e Deus fala a Abraão: Abraão, eis que a tua posteridade, ela vai peregrinar em terra alheia e eles serão afligidos, serão escravizados, mas eu, o Senhor, os resgatarei, os tirarei e a nação que os escravizar, eu os castigarei, e os teus descendentes, a tua posteridade sairá com grandes riquezas. E assim o Senhor o fez. Assim o Senhor agiu, o Senhor cumpriu, né? Como nós lemos no versículo 8, porque o Senhor, Ele é um Deus fiel. Quantas promessas o Senhor tem feito na sua vida e na minha vida, mas para que se cumprisse aquilo que o Senhor tinha determinado a Abraão, o povo, era necessário passar pelo Egito, era necessário que aquele povo fosse escravizado. Por quê? Porque tinha ali algo determinado pelo Senhor. No versículo lá em Gênesis vai dizer, porque a medida dos amorreus ainda não havia sido chegado ao nível de ira ao Senhor. Então era necessário, né, que esse povo peregrinasse em terra alheia. Mas eu quero te dizer que quanto mais o povo de Israel era afligido, era escravizado, era submetido, né, a Faraó, sendo humilhado, passando escassez, mais aquele povo crescia, mais aquele povo aumentava em números. Por quê? Porque eles estavam debaixo da promessa. Então, deserto não é morte para você. Deserto não é o fim para você. O que você tem aprendido com as provações a qual o Senhor tem te permitido entrar? Porque ali eles foram submetidos à escravidão, porque havia uma promessa e tinha que acontecer. Só que muitas das vezes a desobediência nos leva a viver, circunstâncias e causa a qual nós mesmos procuramos entrar. O Senhor não amava aquele povo, o Senhor não tinha escolhido aquele povo. O Senhor não te ama, o Senhor não te escolheu. E por que duvidas do Senhor? Porque estás no Egito por conta própria. O Senhor tem grandes promessas na sua vida. O Senhor tem grandes promessas para os seus descendentes. Mas é necessário obedecer à lei do Senhor, à vontade do Senhor.
ela é boa, perfeita e agradável. Mas as bênçãos em Deuteronômio 28, decorrentes a qual pode acontecer na nossa vida somente pela obediência. Porque obedecer a Deus nos livra de tanto mal nesta terra. E tem também os 10 mandamentos a qual o Senhor colocou para aquele povo. Amar ao Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas. Não adorar outros deuses. Não falar o nome do seu Deus em vão. Eu não vou conseguir citar todos os mandamentos, mas Jesus ele vai reduzir esses mandamentos a 2. Amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você entende que viver em obediência é viver uma vida de paz? Tem conflitos e guerras também, mas o Senhor, ele refrigera a nossa alma. O Senhor, ele traz calmaria em meio à guerra, mas é necessário que nós venhamos a obedecer. A gente não obedece o Código de Leis Civis da Terra? Nós não somos obrigados a obedecer para poder ter uma boa convivência em sociedade? Por que nós não queremos muitas das vezes nos submeter à vontade do Senhor? Não matar, não roubar, não cobiçar. Isso aí é amar o teu próximo. É ser satisfeito com o que você possui e não querer estragar a vida do outro. Isto é o amor. Se eu amo meu irmão, eu não vou querer que a destruição dele seja a minha felicidade. Não. Não. O Senhor não queria que o povo de Israel olhasse para outras nações, para outras culturas e comportamentos e fossem, praticantes disso. Por quê? Porque eles tinham um Deus que os amou e os escolheu quando eles eram o mínimo, os menores, em menores números. O Senhor te escolhe porque você é o menor, o pequeno, para que você dependa dele, para que não seja, na sua capacitação, para que não seja na sua dependência, mas para que seja através dele que as bênçãos venham chegar na sua casa, para que o seu coração seja grato e que você seja reconhecedor da soberania de Deus. Deus te ama, Deus te escolheu. Fica firme até o final e reconheça ao Senhor em todos os seus caminhos. E a bênção do Senhor será abundante na sua vida. A bênção será tão grande na tua posteridade. A misericórdia, ele vai dizer aqui, até 1000 gerações com aquele que guarda a aliança, com aquele que guarda a palavra do Senhor, com aquele que está submetido à sua vontade. Porque quem desobedece tem consequências. Só que nós temos a escolha. Eu vou seguir o caminho da bênção ou eu vou seguir o caminho da maldição? Eu vou obedecer ao meu Senhor porque eu amo, porque quero viver bem, ou eu vou escolher as minhas próprias vontades e colher os frutos da desobediência? Como foi a queda da humanidade. Eles escolheram, Eva escolheu ouvir a voz da serpente e ser enganada por ela. Ela inverteu ou ela subliminou as palavras, a ordenança de Deus, para que se cumprisse na vida de Adão e Eva. Não é uma queda, para que a humanidade decaísse. E eles escolheram o fruto da desobediência e nós escolhemos, até hoje, essa humanidade caída, pecaminosa. Só que Jesus veio para que novamente nós fôssemos conectados com o Pai, para que novamente nós tenhamos vida e vida em abundância. Só que isso só acontece decorrente à obediência, onde eu submeto a vontade do Senhor, onde eu pego a minha cruz e carrego e levo, porque eu sei que o meu Senhor estará esperando por mim na chegada, no final da minha caminhada com Ele, em obediência, em fidelidade, em temor, em amor. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra no seu coração. Ele te escolheu, Ele te ama, mas é necessário andar em obediência até o final. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que resplandeça a luz do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu entendimento, que a sua casa seja próspera e abundante. Em nome de Jesus, escolha obedecer ao Senhor, escolha andar nos seus desígnios nesta terra e você verá o bem de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Glória a Deus pela sua vida, por ficar até aqui. Amém.